Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, gente. Aqui é o Igor Joshua. Eu sou cantor, compositor, produtor musical e de vídeo. Também sou músico, musicólogo, engenheiro de produção, especialista em educação sexual e especialista em educação básica e superior. No episódio da série sobre Lean Manufacturing intelectual e engenharia de produção, eu irei abordar mais alguns conceitos sobre Lean Manufacturing emocional ou sistema enxuto de gestão emocional. No nosso último encontro, nós falamos sobre o namoro e o sexo, e principalmente as suas diferenças entre culturas e entre personalidades de relacionamentos. Eu falei sobre 8 padrões de relacionamentos. 4 dirts, 4 sujos ou jogos sujos e 4 limpos ou magros ou enxutos, ok? Hoje nós vamos falar sobre noivado e casamento. Assim como no namoro, existem 8 personalidades de relacionamentos, os noivados e casamentos, tá? Tem o chantageador, o promíscuo, o omisso ou o bajulador. Ou então, por outro lado, tem o amigável e familiar, o cibernético por mídias sociais ou por conexão mental, e também o sociável. E por último, o misto. O noivado chantageador é aquele em que os indivíduos apropriam algum tipo de artifício para manipular o parceiro ou parceira. Eu falei isso no namoro, mas no noivado ainda é comum, porque tem gente que no noivado transparece ser uma coisa que não é, né? Ou pelo menos que não era no namoro nem era para a família, e por causa daquela pessoa acaba se modificando. Isso, em alguns casos é bom, em outros casos se torna ruim, porque aquele noivo, aquela noiva acaba querendo se transformar numa pessoa para o casamento, mas que acaba utilizando chantagem para isso. Tem gente que quando começa a noivar, tem gente que se aparenta bem mesmo, e até a saúde melhora, né? Mas tem gente que utiliza chantagem para isso. Então, é uma coisa chata. Mas depende muito do tipo de chantagem, né? Tem chantagem que é até aceitável, mas tem chantagem que não é aceitável mesmo em alguns relacionamentos, ok? O tipo de chantagem mais comum é o sexo. Impor o sexo sem justiça, até mesmo no noivado, pode ser frustrante quando os dois não estão preparados psicologicamente e economicamente. Além deste tipo de chantagem, os outros mais comuns são a distância, a saúde, a família, os amigos, a moradia, o trabalho, alguma dívida ou pior, até a personalidade da pessoa que mudou durante a fase do crescimento da afinidade do relacionamento. Além disso, tem o gênero também, o gênero sexual, porque tem pessoas que mudam de gênero e acabam querendo mudar o gênero do parceiro, da parceira, né? Então tem gente que é assim. Já no casamento chantageador, os filhos ou a família é uma das principais maneiras de ação da chantagem. Muitos religiosos falam que isso se trata de demônios, até porque, para muitos fanáticos, tudo é demônio. Contudo, na realidade o que acontece é a falta de adaptação familiar às consequências dos namoros antecedentes, ou da afinidade sexual do casal, e principalmente no relacionamento de rotina familiar, né? Tem gente que utiliza de chantagem para não estar com a família, né? Então, são coisas que acabam destruindo o relacionamento, né? E o demônio da vez é o costume que não foi gerido em riscos emocionais durante uma outra fase do relacionamento. Pode ter sido até o flerte, por exemplo, como eu falei, né? Ou no namoro e no noivado também. Um outro modo sujo de se identificar essa fase de relacionamento é quando o noivado é omisso. Me entenda bem, falar demasiadamente que está noivo ou noiva para as pessoas não quer dizer que o relacionamento prevalece em algumas omissões, tá? No sentido literal, a omissão é a distorção da verdade e uma mentira que é amenizada para gerar conforto a alguém. Um dos principais exemplos de omissão no noivado é a infidelidade. A infidelidade sempre é omissa.
Até quando há fidelidade? Porque tem casal que pode até ser fiel, mas cansa de ver o parceiro ou parceira fiel demais por insegurança e até mesmo indecisão e pede ainda para fazer uma chantagemzinha, né? Para amortecer o ego em relação aos outros relacionamentos. Porque tem gente que fez assim, assado, que não precisa dessa fidelidade toda e acaba corroendo aquele relacionamento, né? E no caso da fidelidade, quando há muita paranoia entre o casal e se omite algo que ainda atrapalha a afinidade, é algo comum em casais evangélicos e isso gera muita contenda em relação à fidelidade dos outros casais também, porque pensa comigo, determinado casal quer ser fiel, né, tá em um determinado grupo social e o outro acaba fazendo errado, fica feio, fica chato. Principalmente quando se trabalha junto, né, gente? Então, assim, é algo que não deve ser comum. Mas quando se há paranoia em relação à fidelidade, pode haver muita desconfiança e descrédito em relação a outras atividades e tarefas do casal, né? Outros exemplos de omissões é algum tipo de rincha, ou de riqueza ou pobreza, tá? Até mesmo de doença, ou sentimentos, emoções e valores. Ameaças e perigos também é uma outra omissão. Outra também é o gênero e identidade sexual, né? Até porque tem gente que pode dizer que é uma coisa quando é outra, né? Ou até mesmo a morte de alguém. Tem gente que omite a morte de um filho, por exemplo, e acaba casando com uma pessoa e depois é que diz que o filho morreu. Então, assim, tem coisas que são difíceis, né? Ou até mesmo um aborto, né? Porque tem gente que considera o aborto nada, né? Então, assim, são coisas assim que influenciam, né? É uma omissão, não chega a ser chantagem, né? Porque tem gente que chantageia, tipo, eu vou abortar ou eu não vou abortar para que eu possa segurar aquela pessoa, né? Ou vice-versa. Ou o rapaz ou o homem quer que se tenha criança ou quer que se tire, né? E outra coisa, acontece também que a morte de alguém pode ser até uma pessoa que a pessoa matou, ou a pessoa de forma indireta ou direta, né? Porque tem gente que mata de forma indireta e omite. Sim, existem mortes indiretas, né? Às vezes a pessoa morre de uma coisa quando aquela pessoa poderia ter ajudado, poderia ter influenciado a não matar ou não permitir que a pessoa morresse. Então, são coisas que são importantes até para a segurança psicológica do cônjuge, né? E o noivado é uma fase em que a despedida com alguns tipos de amigos é indispensável até para se montar a rotina entre o casal. Mas o despacho das amizades precisa ser analisado, principalmente se houve algum tipo de diferença de relacionamento de amizade afetiva ou familiar afetivo, tá? Que pode ser nocivo ou nociva para o casal ou vice-versa. Às vezes, pode ser o contrário, amizade ou familiar que pode sair lesado pelo casal, pois não houve algum tipo de educação moral para resolver o conflito. Então, assim, isso é relativo. Tem gente, por exemplo, tem gente que tá namorando com fulano, cicrano, aí depois aparece noivo já ou casado já e outra pessoa. Acontecendo muito isso já, né? Tem gente que é bígamo e o primeiro parceiro, a primeira parceira não sabe. Então são coisas desse tipo, desse gênero, que pode acontecer, né? E que acontece em diversos países e ainda é normal para a esfera jurídica isso. Então é um absurdo. Isso começa no namoro, no namorico, né? Ou na paquera, ou no romance. O casamento omisso é consequência do noivado. Nesse caso, os principais exemplos de omissão é de ciúme e traição, seja nos negócios, nas relações íntimas, nas relações amigáveis ou na conduta amorosa e afetiva com outra pessoa, até mesmo da família, o que pode gerar em traição. Existem dois tipos de traição, a traição omissa e a traição chantageadora que eu falei anteriormente. Então vou falar dessa vez já a traição omissa, que é quando se trai e não fala, né? Ou se fala
por alto, né? Ah, não é minha amiga, mas estava ficando com a amiga. Ou com um amigo. Então, assim, são coisas do gênero. O cônjuge omisso consegue fazer teatro sem manipular ou chantagear quando o engano é bem feito. E consegue até omitir para qualquer pessoa, até mesmo no trabalho, né, gente? Então, assim, são coisas que acontecem na vida conjugal que são genéricas para a vida secular da pessoa. Mas existem casos que o cônjuge também consegue omitir juntos. Os cônjuges, né? Conseguem omitir juntos para outras pessoas. Ou também quando a omissão vem de fontes externas ao casal. Às vezes outras pessoas que omitem tanto para o casal algo e isso acaba prejudicando. Então, assim, são diversas maneiras que a omissão age, né? Tanto de uma das partes do casal, isso da parte interna ao casal, ou de fora da família, ou dos dois juntos, né? Os dois decidem assumir o risco de omitir juntos. Todas essas omissões chegam num nível insuportável que pode gerar um conflito muito grande, até mesmo uma doença mental e psicológica. Ou também pode levar a uma aliança maldosa ainda maior, né? Isso depende do tipo de conduta social que essas pessoas vivem. Pode até parecer bonzinho, mas pode não ser. Ou pode ser o pior vilão e se tornar mais vilão ainda, mais duvidoso ainda, né? No noivado bajulador, que é outro tipo de noivado dirty, né? O noivo ou a noiva pode até ter uma série de lisonjeias ou elogios, né? Muito formidáveis. Mas tem gente que com o tempo se aborrece por causa de tanta romantização e falta de seriedade. No noivado bajulador, até a família e os amigos podem alterar a conduta do casal quando são eles que acham os pombinhos o casal perfeito. Sem nenhuma imperfeição, sem nenhum desconforto emocional por conta da vergonha que alguns passam por causa de tanta melação. E em alguns casos, a bajulação é uma indireta que serve para desmotivar o casal. Porque tem gente que, até mesmo amigo do casal, né, que diz que o casal é tão bom junto, mas faz de uma maneira desagradável, né, para ver se separa ou até para separar depois. Outros exemplos de bajulação são as cobranças por afeto. Tudo tem que ser equilibrado, não pode faltar nem sobrar afeto, né? Então, isso evolui num casamento bobo, onde os cônjuges são tão infantis que acabam percebendo que sofrem por causa de outros relacionamentos consideravelmente maduros afetivamente e sexualmente. Por quê? Porque é tanta babação, tanta melação que acaba desperdiçando o amor, né? E só há um critério de, como eu posso dizer, de apego emocional muito forte, ou desapego também, como eu tinha dito, né? E em alguns casos a briga vira sinônimo de cura disso, né? Porque eles ficam enjoados deles mesmos, né? Da rotina que eles utilizaram para bajular-se e acabam brigando por causa disso. Então, assim, são tipos de casais que podem até ter os outros também tudo junto, né? E ser ainda pior. Então é isso. E o casal bajulador passa isso para os filhos também. E muitas vezes eles saem prejudicados por causa das diferenças de personalidades infantis na sociedade. Porque, vê só, um casal bajulador do filho faz com que o filho se torne muito mimado, ou a filha se torne muito mimada. E aquele filho ou filha, quando vai para uma escola, ou quando vai sair com os coleguinhas, acaba se sentindo menosprezado, né? Ou patinho ou a patinha feia. E isso altera a conduta escolar, a conduta infantil de uma criança e até mesmo de um adulto. O pior é quando se separam, né? Aquele casal se separa, elogiando um ao outro. Parece que queriam se matar com palavras só para disfarçar da família que se detestam ou que se apegaram tanto que se enjoaram. E, na minha opinião, nesse caso é um sofrimento para lá de desnecessário.
principalmente para as crianças, né? Se eles utilizam esse teatro para a família com um misto entre omissão e chantagem, imagine no trabalho. Tem gente que ainda consegue disfarçar e não utilizar isso para não passar isso para o trabalho. Isso é muito importante, né? Porque tem gente que é maduro o suficiente para isso. Porque às vezes é tanta chantagem no trabalho que se tem que eles descontam assim no relacionamento. Mas é importante equilibrar isso, não é verdade? Agora eu vou falar sobre o noivado promíscuo, tá? É aquele que acaba em sexo. Ou por causa do sexo também. Acabar um noivado por fazer ou não fazer sexo são 2 pontos bem importantes de diferenciar. O primeiro é quando o casal realiza ou assume fazer sexo durante o namoro e noivado. Assume para eles mesmos e para outros, né? Tem casal que não se assume fazer sexo, né? Faz e diz que não fez. Os dois dizem que não fez e é assim mesmo. Mas acabam fazendo isso como justificativa para se separarem antes de casar. Ou, se continuarem, eles assumem o risco emocional de divorciarem por causa disso. Até porque todo mundo sabe que a quebra de tradições pode sim gerar outros problemas futuros. Aí acham melhor o quê? Fazer sexo no noivado, no namoro e acabar logo, né? E pegar outra, ou pegar geral. O segundo é a tentativa sexual no noivado como forma de tentação, né? É aquele negócio. Eu não vou fazer sexo até o casamento chegar e o meu noivo também não vai fazer. Ou a minha noiva também não vai fazer. Aí fica os dois tentando, mas eles são tentados um ou outro a fazer sexo e acabam se desgostando tanto antes ou depois do casamento. Pode nem chegar a ser chantagem, às vezes é combinado e o parceiro ou a parceira desiste, podendo acabar o relacionamento antes mesmo de casarem-se, ou pode ser uma justificativa de quebra de prolongamento sexual no casamento. Porque o homem ou a mulher pode pensar assim, poxa, se a gente tivesse feito antes, eu acho que a nossa primeira vez no casamento poderia ter sido melhor. Ou até o prolongamento, né? Então assim, é importante isso porque isso pode levar ao óbito a vida sexual do casal. E pode acabar o casamento por causa do sexo, né? A promiscuidade também está relacionada a atos, como estímulos e ações, né? Às vezes é um decote, uma calça justa, uma saia justa, um vestido curto também, no homem. Tem outros tipos de condutas, né? Depende do homem também. E as ações mais comuns, assim, em muitos casais são a masturbação mútua, o sarro, como assim dizem, né? A orgia, menarges, fornicações, vícios em pornografia, sexo oral, sexo anal, a traição e omissão dela também, quando bem planejada e meio luxuosa, né? Porque às vezes o noivo ou a noiva quer tratar melhor, o casado e a casada quer tratar melhor o amante do que o casado ou a casada, né? Então, assim, é bem difícil. Em outros casos, a falta disso no relacionamento ou o tempo longo de jejum sexual entre o casal pode trazer a cobiça em outra pessoa também, né? Porque às vezes está com a pessoa no casamento do noivado e está cobiçando outra, até mesmo no ato sexual ou na vida sexual. Aquela outra pessoa que era um desejo sexual de um dos dois, ou dos dois às vezes, acaba se tornando um objeto sexual daquelas pessoas. Então fica muito chato, né? No casamento promíscuo, o casal assume todas as responsabilidades da luxuosidade e promiscuidade para realizarem as fantasias sexuais das maneiras mais irresponsáveis que vocês podem imaginar e que vocês nunca puderam imaginar também. Surge como uma liberdade sexual da família e acaba em um casal de prostitutos que vivem a vida até mesmo de forma eventual, em relações sexuais com as pessoas ou pelo menos cobiçando outros ou outras pessoas dentro do relacionamento. Todos esses 4 padrões também têm desvios padrões de personalidades que chegam até ao trabalho, ou do casal ou de outra pessoa também. E podem alterar o comportamento da organização também, né? Em alguns casos, pode ser motivador para aquela pessoa que faz esse tipo de coisa,
E essa pessoa acaba se sentindo como um cachorrinho que tem como recompensa a transa. E ainda deixa os cachorros adestrados no chinelo. Desculpem a expressão, mas se a motivação despadronizada fosse adestrada, o cachorro adestrado faria maior diferença, concorda? É como um balanceamento hormonal. Em alguns casos, o sexo pode promover valores significativos no trabalho, mas no lado espiritual, principalmente quando se há escândalos de traição ou omissão, por exemplo, até mesmo os valores da família ou da empresa se tornam duvidosos. Às vezes tem escândalo que é tão grande, gente, que a empresa se sente desmotivada e acaba tendo até casos de danos morais, né? Principalmente quando é um casal assim que de repente acaba um relacionamento e são pegos no flagra no trabalho. Semana passada eu tive um feedback de um colega de igreja e ele falou de um exemplo, né, de um casal que cometeu o pecado dentro de uma igreja. E eu não me surpreendi, né, mas tem gente que faz esse tipo de coisa ainda, faz escondido. Então, assim, existem outros locais também, outros lugares que não se deve fazer, as pessoas querem fazer de maneira errônea, de maneira errada. Essa variável ninguém fala, né? Ninguém aborda, porque disso nem deveria se falar, mas como há o desvio padrão de personalidade, as pessoas passam isso no trabalho de uma forma significativa. Isso gera algum tipo de conflito por causa da... como eu posso dizer? Da variância de muitas organizações, principalmente quando as empresas trabalham com multiculturas, porque tem gente que trabalha com uma cultura, trabalha com outra, e sempre querem pessoas diferentes para um trabalho específico, ok? Por incrível que pareça, as personalidades dirty sexuais no trabalho formal podem e são tidos como as mais formidáveis. O traje profissional é nítido, gente, nos mais diversos grupos sociais, de grupos de trabalho. Nós podemos ver pelas mídias e pela própria política brasileira que a falta de respeito à família ainda é grande, até mesmo no meio evangélico. Sim, existem evangélicos. E o exemplo que eu tinha falado do meu colega eram de 2 diáconos, um diácono e uma diaconisa, e ele era pastor. Ele acabou tendo que disciplinar essas pessoas, né? Eles tiveram que sair do cargo hierárquico que eles exerciam. Então são casos muito difíceis, né? Até a estratégia de algumas empresas mudam para aprimorar o desempenho sexual de muitos casados e até mesmo solteiros, principalmente algumas estratégias motivacionais de lazer e conforto ambiental. Agora a sujeira já passou, gente. Reveja a sua vida, a sua empresa, a sua família, os seus valores e não jogue a sua sujeira para debaixo do tapete. Saibam onde colocar o seu lixo emocional, porque agora eu vou falar as dicas leans para exemplificar melhor como evitar ou melhorar um relacionamento dirty. Vamos tomar um detox agora? O noivado amigável familiar é aquele que pode existir desde o início ou pode ser ajustado durante o noivado para que se haja melhor afinidade. A amizade no namoro e no noivado é diferente. Disputar isso com outro amigo ou familiar pode ser considerado até litígio no casamento. Para que um noivado ou casamento torne-se amigável ou familiar, os dois precisam entender melhor os valores da família e principalmente daquela família que eles querem constituir. E se submeterem de forma prazerosa, é claro. A família e os amigos ajudam e isso é importante, mas se há alguma mistura com algum tipo de jogo sujo, que eu já mencionei lá atrás, isso pode ser muito ruim para a amizade. O casamento amigável é quando os cônjuges se satisfazem com aquela amizade. Mas se satisfazem mesmo, tá? Eles não precisam de muita coisa para serem felizes, nem de muitas pessoas, nem de muitos amigos para serem felizes. E às vezes muita gente ou pouca gente atrapalha. Saber podar os relacionamentos amorosos e amigáveis é indispensável. No casamento e noivado cibernético já é diferente, tá? E nesse caso, a intensidade e interação social dos parceiros são bem aceitos, principalmente no noivado.
Uns usam as redes sociais e as mídias para se comunicarem, tornam de prioridade de comunicação. Com certeza isso é bom para o casal. Principalmente acho que tem que ter cuidado de priorizar outros contatos, né? Para não gerar uma pedra de tropeço no próprio relacionamento. Você deve saber quem deve conhecer quem de forma honesta para que seu casamento dê certo. E se tal pessoa não precisa conhecer aquela pessoa especial, você deverá ou deveria ser honesto em comunicar também, de preferência no tempo correto. Eu não quero falar mais com fulano nem cicrano, mas eu vou deixar de falar agora, repentinamente, não vou falar mais nunca. E pode gerar um problema por causa disso. Ou, às vezes, era para ter deixado de falar antes e não falou, né? E esse também é um problema. A interação social por telepatia é importante apenas para o casal. O desgaste mental, emocional e psicológico por telepatia com outros relacionamentos pode ser onoroso. Utilize esse dom para manifestar interesse na libido do seu parceiro ou parceira, isso é importante. No casamento, o jogo é bem diferente. A internet e o casal podem servir de malefício, mas a interação por telepatia ou por conexão mental é um grande aliado até mesmo para evitar a cobiça. Os dois cônjuges podem se unir em oração dessa forma também. É comum em relacionamentos evangélicos, né? A união de oração. Por exemplo, quando viajam, né? Tem um casal, às vezes tem casal que trabalha junto, um tem que viajar, outro tem que ficar na empresa, e eles se comunicam por mente, né? Às vezes não precisa nem de celular, porque tá tão cansado de celular, de rede social, de smartphone, essas coisas, e tem a confiança, né? Consegue ter confiança suficiente para isso. Isso é importante. Esse talento é importante no trabalho, mas com um foco específico só para o trabalho. É importante separar e saber separar os sentimentos no trabalho. O noivado e casamento sociáveis já é outra história, né? São aqueles que a rotina é bem organizada, a vida sociável é equilibrada e as coisas fluem bem até mesmo nas dificuldades e adversidades. Chega a ser um exemplo de conselheiros de outros casais, de tão feras que são nos jogos da vida. E o que acontece, gente, é que o casamento sociável e o noivado sociável se diferencia dos outros quando o casal se socializa de forma pessoal para autoconhecerem melhor, tanto na amizade, quanto na família, no trabalho, nas redes sociais e mídias, ou também nas interações mentais, de forma isolada. No relacionamento sociável, o casal percebe melhores diferenças no comportamento para regular um ao outro. É como se fosse uma fase de checagem, tá? Tipo, vou checar como é que aquela pessoa está se comportando, não de forma omissa ou de forma investigadora, mas até mesmo comigo mesmo. Por exemplo, o marido quer ver como é o comportamento dela no trabalho com ele. Se é a mesma coisa, será que é a mesma coisa? Ou vice-versa. Ou até mesmo na família, né? Porque às vezes a gente passa um bom tempo de não ver a família do pai ou da mãe. Aí vai com a esposa uma vez, na outra vez é diferente, porque pode ter surgido alguma briga. Então assim, a comunicação para ser sociável até na família é importante até para melhorar o vínculo de amizade, não é verdade? O vínculo em relação às redes sociais e às redes de afinidade. E tudo isso é importante para o crescimento do casal e da família. No caso da própria família, né? No misto, tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Isso depende de dois meios. Ou dos dois mesmos, ou de pessoas que queiram realmente ajudar os dois mesmo, tá? Os outros ajudam quem pode e como podem, além de desobedecerem por juízo, e o juízo de determinado grupo social que eles vivenciam. Então o casal nas mais variadas fases precisam se utilizarem de forma unida para se posicionarem perante as controvérsias ou as desmotivações que podem surgir. O sexo dentro do casamento é importantíssimo e sempre é fundamental, com ou sem filhos. Se você quiser, você pode ouvir na parte 3 desta temporada, tá? Bom, neste último bloco,
Eu irei falar sobre a vida de solteiro social e de casado social e o trabalho. O solteiro e solteira social são exemplos de pessoas que são essenciais em algumas organizações só pelo fato de serem solteiros, né? Mas há pessoas que praticam atividades de casados e se dizem solteiras. Hoje em dia isso não é considerado falsidade de ideais, mas ainda é algo que pode atrapalhar as empresas ou organizações que podem querer você para trabalhar. E tem gente que acha que não seria ou é de toda maneira, mas é pelo simples fato de muitos solteiros influenciarem negativamente a vida social de solteiros de outros, ou de outros casados. Principalmente os que se dizem amigos ou pessoas que se dizem amigos. Se dizem amigos com o intuito de gerar romance ou flerte no momento e hora que não se deve. Em outros casos, um evento ou uma saída podem ser pretextos para uma mudança de rotina pessoal e de trabalho da pessoa, que influenciam diretamente o trabalho e a rotina de vida. No casado, alguma forma de trabalho pode, em alguns casos, até mesmo romper o casamento, ou noivado, ou namoro, né? Ou gerar uma traição pela omissão, até mesmo em amigos, ou namorados ou noivos, até mesmo de outra pessoa. Que chato, né? E o trabalho sempre foi motivo de justificar separações, e ainda em alguns relacionamentos é uma justificativa digna. Mas na minha modesta opinião, não. Até porque o trabalho dignifica o homem, dignifica também hoje em dia a mulher, mas não é só por esse motivo que a pessoa tem que terminar um relacionamento de qualquer jeito, né? Você concorda? Como é que você tem conduzido seus relacionamentos? Como é que você tem conduzido o seu casamento? Será que o seu casamento realmente é um bom exemplo para ser seguido? Ou você só quer colocar tudo debaixo do tapete e ainda quer ser um exemplo? Como está sendo o seu noivado? Será que realmente ele é limpo, até mesmo para a família que você quer constituir? Né? Você está segurando a barra só? Ou você está querendo realmente que você e o seu parceiro, que estão bem unidos, assumam o compromisso de constituir uma família feliz e de ter também um trabalho produtivo e qualitativo nos dois âmbitos, na vida social, emocional, e eu vou falar também na vida espiritual também, que é importante. Aí no meu caso eu vou utilizar a Bíblia para falar sobre isso, tá? E é diferente porque eu sou cristão. E algumas pessoas podem até utilizar outro meio, né, de forma espiritual para se motivarem. Outros preferem a vida cristã para se motivarem, até porque a lei precede dessa, né? Então, por hoje é só. No próximo episódio eu irei falar sobre duas separações, tanto a viuvez quanto divórcio ou separação de noivado ou de namoro, né? Este foi mais um Mundo Lean e foi um imenso prazer ter você comigo mais uma vez. Até o próximo episódio. Adeus.